Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu vejo que tem gente que nunca ouviu falar em psicologia positiva, né? E quem ouviu não sabe como aplicar a psicologia positiva na prática clínica. E a psicoterapia positiva, né, ela é o braço da clínica, o braço da psicoterapia dentro do movimento psicologia positiva, né? Inclusive existe uma associação internacional, né, a IPA, International Positive Psychology Association, onde eu sou membro, né? Eu sou membro de 2 divisões, da divisão clínica e da divisão escolar também. Então, a psicoterapia positiva, ela é o braço clínico, né? Então, a IPA, ela tem várias divisões. Eu faço parte de 2, sou membro de 2, né? Tanto da educacional como da clínica. Mas hoje eu quero falar sobre psicoterapia positiva, como aplicar a psicologia positiva, né, dentro da clínica. Eu quero começar essa live, né? Eu vou pegar emprestado um poema do escritor Louis Nisser. Ele é um escritor inglês que ele viveu no começo do século passado, né, de 1902 a 1994. Eu quero começar essa live, né, oficialmente, com esse poema dele. Um homem que trabalha com as mãos é um operário. Um homem que trabalha com as mãos e o cérebro é um artista. Mas um homem que trabalha com as mãos, cérebro e coração é um artista. Eu li errado. Um homem que trabalha com as mãos é um operário. Um homem que trabalha com as mãos e o cérebro é um artesão. Mas um homem que trabalha com as mãos, cérebro e coração é um artista. Então, começando com esse poema, né, desse escritor inglês, Louis Nisser, eu quero pegar emprestado e dizer que um homem e uma mulher que trabalham com as mãos, com o cérebro, com o coração, com a arte, é um psicólogo e uma psicóloga. Eu peguei emprestado e dei uma adaptadinha, né? Puxei sardinha para o nosso lado. Ele fez o trabalho melhor, né? De fazer o poema. Eu só dei uma adaptadinha. Eu falei assim, gente, é isso, a gente trabalha, né? Com as mãos, com o cérebro, com o coração, com a arte. Nós somos psicólogos. Um homem que faz isso, uma mulher que faz isso, é psicólogo. Então, a live é para todos nós. Vocês gostaram, né, gente? Eu também gostei. Eu acho lindo esse poema desse escritor. Só que eu puxo a sardinha para o nosso lado, porque eu falei assim, gente, quem me conhece sabe que eu adoro poesia, adoro filmes. Eu vou buscar na arte, né? Busco na arte muitas das nossas inspirações, por isso que nós somos psicólogos, né? Nesse poema eu quero pegar o gancho para a gente começar a falar de psicoterapia positiva, né? Para que a gente possa utilizar as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração e a arte para apresentar os aspectos saudáveis de forma estruturada para os nossos pacientes, né? Nós sabemos que os nossos pacientes, quando chegam no nosso consultório, eles já estão em sofrimento emocional. Então, nós ensinarmos não só formas de suportar as suas dores, mas
também de apresentar para eles seus próprios aspectos saudáveis. E quando a gente começa a trabalhar com psicologia positiva dentro da clínica, a nossa anamnese já muda. Já a nossa anamnese, a nossa entrevista inicial, ela já começa a mudar, porque a gente já começa a procurar, né, já nos primeiros atendimentos, a apresentar intencionalmente as potencialidades do indivíduo. A gente já começa a apresentar para eles a importância do cultivo das emoções positivas, né? E eu sempre... Então, você colhe a história de vida da pessoa, né? Você colhe, porque eu brinco com os meus pacientes, né? Eu ainda não leio pensamentos, eu preciso que eles me contem, mas é uma questão de tempo, tá? Logo, eu leio pensamentos, mas por enquanto não. Por enquanto eu ainda preciso que as pessoas me contem, senão eu não fico sabendo, né? Eu ainda preciso que me contem sobre os fatos. Então, já nas primeiras sessões iniciais, a gente já começa a perguntar o que você é bom, quais foram os desafios, a gente já começa a perguntar sobre aspectos saudáveis dele, seus relacionamentos, a gente já vai verificando rede de apoio, né, como são os relacionamentos, não só pegando a história de vida em cima do sintoma, né? Por exemplo, eu atendo crianças também, eu não atendo só crianças, né? Todo mundo acha que eu atendo só criança, mas eu não atendo só criança não, eu atendo criança, adolescente, adulto, casal, grupos. É que o que mais aparece é criança, aparece os livros, né? Aí o pessoal acha que eu só atendo criança, não, eu atendo criança, adolescente, adoro, adultos, casal e grupos. Então, eu atendo bastante. É que criança eu sempre falo, é mais bonitinho contar, né? É mais fofinho. No meu consultório, todo o espaço... Saudades do meu consultório. No meu consultório, por exemplo, né, eu tenho vários livros infantis, né? Eu tenho vários livros infantis. Então, quando eu atendo criança, eu aproveito o próprio consultório para ensinar formas dos pais de promoverem emoções positivas. Então, por exemplo, eu tenho vários livros infantis na recepção, tá? Outra coisa também no meu consultório é DVDs, que eu escolho. Não é TV aberta. E todos os DVDs são DVDs construtivos, instrutivos e com uma mensagem positiva, tá? Então, quem senta lá no meu consultório, assistiu o DVD, já está aprendendo alguma coisa. Sentou para esperar, vai aprender alguma coisa. Isso já é no meu consultório, não tem TV aberta. Não tem TV aberta, é DVDs, então eu sempre estou atrás de DVDs, de filmes que passam uma mensagem positiva, né? Desenhos, uma animação, e também tenho os livros infantis. Então, por exemplo, a pessoa que vai levar a criança, né, no consultório. Então, eu falo, olha, a sessão dura 50 minutos, nesses 50 minutos você pode escolher algum desses livrinhos aqui para você ler, porque eu quero que você conte a historinha que você leu para ele no caminho de volta. E isso eu falo na frente da criança, eu falo para quem foi que levou a criança, se é o avô, se é a avó, se é o pai, se é a mãe, se é o irmão, né? Então eu já dou essa tarefa ali na recepção, porque eu já estou pedindo, instruindo para se criar emoções positivas no momento presente, de compartilhar experiências. Então eu já uso ali o consultório, né? Eu já uso o consultório como a recepção do consultório também como uma forma de criar emoções positivas no momento presente. Então, isso que eu estou falando. A psicologia positiva, quando a gente aplica dentro da prática, né, fica mais fácil a gente entender. Quando a gente entende o que são emoções positivas,
né? Quando a gente entende, e a psicologia positiva, ela me deu muito essa perspectiva das emoções positivas, o embasamento das emoções positivas. Mas quando eu comecei a estudar psicologia positiva, em especial as emoções positivas, né? Foi muito mais fácil para eu compreender como que eu posso implementá-las no meu dia a dia. Foi muito mais fácil. Então esse é um exemplo do meu consultório, tá? Se caso quem levou a criança não quis assistir, não quis ler nenhuma, por exemplo, alguém que leva a criança não quer ler o livro, né? Eu falo assim, então assiste e depois conta para ela o que foi que você assistiu. Então é muito bacana, né? Você vai criando emoções positivas. Às vezes é um filme, é um documentário. Quem leva a criança às vezes fala assim, eu parei em tal parte, você pode colocar em tal parte que daí eu vou continuar assistindo. Porque são maneiras de você também ensinar para o cuidador, para aquela pessoa que lida com a criança, a vivenciar emoções positivas e compartilhar emoções positivas. O interesse é uma das emoções positivas estudadas, né, em psicologia positiva. Então, quando a gente começa a aplicar psicologia positiva nos nossos atendimentos, tudo muda. O consultório muda, a nossa anamnese muda, a nossa conceitualização muda, o nosso psicodiagnóstico muda. E isso eu acho a coisa mais justa a ser feita com o nosso paciente, né? Isso é a coisa mais justa, porque você está permitindo enxergar o seu paciente de uma maneira integral, completa. Você não está enxergando ele pelo viés da neurose, da patologia. Isso é importante? Sim, é importante, mas ele não é só isso, né? Ele não é isso ou isso, ele é isso. Ele é misturado, mas é importante, senão a gente é mais um que vai enxergar ele pela lente da patologia, porque você pode ter certeza que todas as pessoas que estão ao redor já enxergou, tá? Já enxergaram. Então é uma das formas mais justas da gente enxergar o nosso paciente. E eu acredito que quem escolheu fazer psicologia, eu acredito de coração, gente, pelo amor de Deus, que eu não esteja errada. Quem escolheu fazer psicologia quer do fundo do coração ajudar outro ser humano. A gente quer realmente, né, presenciar as transformações, as mudanças. É um trabalho muito lindo, né? Eu falo para minha filha, eu me orgulho mesmo de ser psicóloga. Rola um orgulho. Eu falo assim, filha, eu falo para meus filhos, né, que eu converso bastante com a minha filha, né? Não que eu não converse com meu filho, converso, mas aqui com a minha filha os papos são mais cabeças, né? Eu falo assim, olha, é muito lindo o que a gente faz, né? Por isso que eu iniciei com o poema, porque o que a gente faz, né, é realmente transformador, né? É um trabalho honesto, é um trabalho digno, edificante. E a gente ajuda ainda outras pessoas a transformar vidas. E é muito importante a gente enxergar o paciente, né, e mostrar para ele, né, seus aspectos saudáveis de forma estruturada, para que ele entenda, para que ele se reconheça também, né? E se a gente não fizer isso, quem vai fazer? A gente tem que botar isso em mente. Se a gente não ensinar para eles a importância das emoções positivas e que emoções positivas não é só a alegria, quem é que vai ensinar? Se eu não ensino para eles sobre suas forças pessoais, sobre suas virtudes, quem é que vai ensinar? Se eu não enxergo ele de uma maneira mais equilibrada, com recursos, quem é que vai enxergar? Né? Tem vários casos que me marcam
me marcam. E eu falo, eu vou escrever um livro só para registrar esse caso. Teve um caso de um pacientinho meu, ele tinha 10 anos, né? E aí eu tava fazendo uma sessão com ele e era assim, se você pudesse pedir qualquer coisa, né? O que você gostaria de pedir? Para investigar, se você tivesse uma lâmpada mágica e pudesse pedir qualquer coisa, o que você pediria? A intenção é você verificar quais são os aspectos, quais são os desejos de mudança da criança com essa pergunta, né? Ok. Aí ele assim para mim, eu queria ser mais inteligente, mas não é aquele inteligente de tirar 10 na prova, de ir melhor na prova. Não é esse tipo de inteligente que eu quero ser. Eu quero ser aquele tipo de inteligente que sabe o que falar, sabe separar uma briga, sabe fazer com que a pessoa não brigue. Aí ele falou da irmã. Sabe conversar com a irmã, porque as amigas da minha irmã são umas falsas, só querem se aproveitar dela, e eu queria fazer minha irmã enxergar isso, eu queria ser esse tipo de inteligente. O que ele está querendo? Por isso que é importante o psicólogo estar familiarizado com as forças, com a nomenclatura das forças e virtudes. Esse menino, ele estava me pedindo sabedoria. Ele não estava querendo ser inteligente. E ele falou, não é esse tipo de inteligência de tirar nota boa, né, de tirar só 10 na escola. É esse tipo de... Ele sabia o que ele queria, mas ele não sabia que tinha o nome. E se eu sou um psicólogo que não sei identificar as forças e virtudes e mostrar para ele a força da perspectiva, da criatividade, da curiosidade, do gosto pela aprendizagem, que são forças cognitivas que fazem parte da virtude da sabedoria, passa batido. Entendeu? Passa batido. Então, olha a importância disso. Eu falei, então você quer ter sabedoria. Sabedoria. Também a inteligência emocional, também. Mas quando eu apresentei para ele a sabedoria, ele falava, é isso que eu quero, é isso. Ele se reconheceu, então eu peguei as minhas cartinhas do baralho das forças pessoais e fui mostrando para ele, né, explicando o que era sabedoria, quais os caminhos da sabedoria. E quando eu mostrei para ele a cartinha da perspectiva, né, ele falou, é essa que eu quero, é isso mesmo que eu quero. Isso é tão forte, isso me marcou tanto, porque esse menino, ele já estava sentindo isso fazia tempo. Só que se a gente não apresenta, passa batido. Mas aí que tá. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês sobre a questão da psicoterapia positiva, né? Um leigo escutar isso, né? Escutar isso e deixar passar batido, tá bom. Ele não tem obrigação de saber. Mas um psicólogo deixar passar batido, esse menino, ele me mostrou. E é tão perspectiva, e é tão a virtude da sabedoria, porque qual é a criança de 10 anos que deseja isso? Isso é força. É o que eu falei, isso é tão força, que você diz que você tem uma lâmpada mágica. Qual é a criança? Vamos pensar agora racionalmente. Qual é a criança, né? Que você diz, você tem uma lâmpada mágica. Pode pedir o que você quiser. Ele pede para ser esse tipo de inteligente, só que não é esse tipo. Ele fala assim, não, então, é um tipo de inteligência que é... Vocês entendem? É tão importante isso. E isso é psicologia positiva na prática clínica. Isso é psicoterapia. E a partir dessa sessão, nós começamos intencionalmente esse plano, né? Esse plano para que ele vivenciasse
a perspectiva, a sabedoria, porque era isso que ele queria. Ele falou assim, não, mas é isso mesmo que eu quero, é isso. E era muito bonitinho, que ele falava, nossa, é isso que eu quero. E aí começamos, gente, foi tão lindo, foi tão lindo, que teve uma das sessões, que eu falei para ele, olha, eu não sei se é cedo demais, mas eu apresentei para ele a oração da serenidade, né? E ele falou assim, nossa, que bonito isso, e ele entendeu. Esse é um exemplo de um dos meus pacientes. E já tá na minha cabeça. Eu falei, se eu preciso escrever um livro só para registrar todos esses meus casos. Porque acaba realmente te impactando, você fala assim, uau. Mas, de novo, se ele conta, né? Se ele conta para qualquer pessoa, isso passa batido. Mas e um paciente contar isso para um psicólogo e o psicólogo falar assim, tá, fica no campo da inteligência, ficou no senso comum. E não, é por isso que a gente precisa ampliar o nosso olhar. E a psicologia positiva, ela nos dá instrumentos, ela nos dá recursos, ela nos dá escalas, ela nos dá construtos para aplicarmos sistematicamente no nosso consultório. Outro exemplo, esse me marcou bastante, era de um menininho também, né? De um menininho que ele brigava muito na escola, foi encaminhado pela escola para mim, né? Então, enfim. E aí, tanto na sessão como nos testes, uma das primeiras forças pessoais dele é a honestidade, tá? É a honestidade. E eu comecei a pontuar para ele, falei assim, ainda bem que você é honesto. Não, eu consigo ver. Ele, mas o que é honestidade? O que é ser honesto? E aí eu comecei a explicar, né, o que é ser honesto, o que é honestidade, comecei a explicar, porque a psicologia positiva, ela me dá uma linguagem comum, que me permite explicar, né? Nós temos hoje uma linguagem comum para falar de forças e virtudes, e quem me dá isso é a psicologia positiva. Eu comecei a explicar para ele o que era honestidade, Ele, entendi. E ele se reconheceu. E aí, quando eu dei a devolutiva para os pais meio que em efeito cascata, começaram a me dar um monte de exemplos da honestidade deles, que não tinha aparecido mesmo eu perguntando na anamnese inicial. Mesmo eu perguntando quais são os aspectos positivos dos seus filhos, mesmo eu mostrando a folha, os pais estavam cegos para a honestidade desses filhos. E quando eu mostrei, expliquei deles, nossa, mas ele é assim mesmo, nossa, eu não sabia que isso era honestidade. Daí foi dando efeito cascata, foram lembrando um monte de situação que esse menino tinha mostrado a honestidade dele, mas ninguém viu. Então, olha a importância. Ali no meu consultório, quando ele me mostrou, eu já estava esperta com as forças pessoais, né? A lente das forças pessoais. E mostrei para ele. E aí foi muito bacana que o desfecho desse caso, né? Foi a orientação para a professora, né? A orientação para a escola, a orientação da família. Então, ele começou a ser visto, né? Pela lente da honestidade. E aí, olha só que bacana, ele começou a ser juiz nos jogos de futebol da escola dele, porque ele era honesto. E o que precisavam eram de um juiz honesto. Então, olha só o desfecho, como que a psicologia positiva, ela puxa as pessoas para cima. Olha o poder transformador, né? Então, esses são alguns casos, né? Eu quero passar para vocês a importância de equilibrarmos a balança, equilibrarmos o olhar nas nossas intervenções. Que nós, psicólogos, nós temos o dever de mostrar as potencialidades para os nossos pacientes, porque se a gente não mostra, sabe? Então,
é ensinar recursos para que eles sejam puxados para cima. Por exemplo, eu só dei exemplo de criança, agora eu vou dar um exemplo de adulto. Uma paciente minha, crise lá dos 40 anos, né? Ela estava se questionando a questão da religiosidade dela, né? Então eu expliquei para ela, né, a visão da psicologia positiva e o quanto que a psicologia positiva faz diferença, né, entre espiritualidade e religiosidade. Espiritualidade faz muito bem para o ser humano, nos protege, é fator protetivo, faz bem para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, protege, tá? A espiritualidade, ela nos protege, ok? E a espiritualidade são momentos de autotranscendência, onde você se sente conectado com algo maior do que você. E essa conexão faz com que você queira se tornar uma pessoa melhor, tá? Então, isso é espiritualidade. Nós podemos utilizar a religiosidade para alcançar a espiritualidade, para vivenciar esses momentos de espiritualidade, tá? Esses momentos de conexão. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa independe da outra. Da mesma maneira que eu posso ser uma pessoa super religiosa, vou lá no culto, vou na missa, vou independente da religião, fico no celular, fico reparando na roupa dos outros e vivo nenhum momento de conexão, não vivo nenhum momento de autotranscendência e nem quero me tornar uma pessoa melhor. Mas eu vou todos os dias na missa, vou todos os dias no culto, vou todos os dias no templo, vou todos os dias... Não, então isso é religiosidade, mas a espiritualidade é um momento de autotranscendência, onde você se conecta com algo maior do que você, e essa conexão faz com que você queira se tornar um ser humano melhor. Se você consegue vivenciar a espiritualidade via religiosidade, ponto pra você. Ponto! Mas é essa a diferença. Enfim, eu estava explicando isso para minha paciente, né? Essa diferença da espiritualidade e religiosidade. E aí nós começamos a falar sobre gratidão, a verdadeira gratidão. Porque é meio que assim, psicologia positiva, gratidão, tudo. A gratidão tá envolvida, porque tem muitos estudos que comprovam os benefícios da gratidão. Enfim. O que eu quero chegar? Resumir. Resume, Miriam, resume! Ela, né, nessa crise, ela estava num estado depressivo. Então, nós começamos a trabalhar a questão da espiritualidade e da gratidão. E aí, o que vem de bonito? Ela me perguntou, Miriam, é possível a gente vivenciar a espiritualidade dentro da psicoterapia? Falei, por quê? Tipo, não entendi a pergunta, né? Porque daí foi que ela me disse que era o que ela sentia toda vez quando ela aprendia alguma prática nova. Ela sentia que ela crescia. Ela falou assim, eu me sinto conectada ao conhecimento, Nossa, é tão bonito isso, essas coisas que você fala durante a sessão, e eu sinto... Ou seja, quando eu expliquei para ela o que era espiritualidade, ela disse que ela começou a sentir mais durante as sessões. Então, ela estava se conectando com esse autoconhecimento. E isso estava fazendo muito bem para ela. Então, eu estou compartilhando e isso foi diminuindo a depressão dela. Mas isso são as pesquisas mostram, que a espiritualidade protege. Né, a gente estimular mesmo o cultivo, a prática da espiritualidade nos protege contra a depressão, nos protege contra o estresse. Isso que eu expliquei para minha paciente, ela reconheceu, ela entendeu e ela começou,
a se engajar muito mais nas atividades, né, dos exercícios que a gente passa em psicoterapia, porque em psicoterapia positiva você ensina exercícios para os seus pacientes fazerem em casa, né? Que fique claro para vocês a importância de nós psicólogos, a gente complementar a nossa prática. É nosso dever equilibrar a balança, nosso dever oferecer aos nossos pacientes o melhor, os nossos pacientes com todo o direito deles, eles não querem só ser menos depressivos, ser menos ansiosos. Eles querem ser felizes e a psicologia positiva, ela nos ensina. E esse foi alguns exemplos, tá? Que eu dei para vocês dos meus atendimentos, dos meus casos clínicos, do que é ser psicoterapeuta positivo. Tá? A felicidade e o bem-estar é algo muito sério para ser deixado nas mãos de gurus de autoajuda. A gente já tem muitos estudos sérios que nos apontam o que a gente deve fazer. E a gente tem por obrigação ser esse profissional que ajuda os nossos pacientes também a serem mais felizes. Por isso que a gente tem que estudar.